um objeto homogêneo de 1000 gramas absorve uma certa quantidade de calor de acordo com o gráfico temperatura em função da quantidade de calor. O calor específico em calorias por grama grau Celsius desse objeto é de quanto? Ora, quando se fala calor específico de uma substância, está fazendo referência à quantidade de calor que a tal substância precisa perder ou receber para sofrer uma variação de temperatura unitária. Normalmente, quando você recebe calor, sua temperatura aumenta. Se você perde calor, sua temperatura diminui. Então, quantas calorias eu preciso ganhar para minha temperatura subir 1 grau? Ou quantas calorias eu preciso perder para minha temperatura baixar 1 grau? Levando em consideração também que é por cada grama de substância. Então isso é o que se chama calor específico da substância. Isso tem a ver com a variação de temperatura. E aí, didaticamente, quando a quantidade de calor que um corpo perde ou recebe serve para variar a temperatura dele, a gente chama esse calor de calor sensível. Sensível, nesse caso, é a temperatura, que varia com a troca de calor. E aí, lembrando mais uma outra coisa, sempre que se vai trabalhar com gráfico, isso aí não pode ser esquecido. A primeira coisa que você tem que fazer, olhar quais são os eixos que aparecem no gráfico. Um gráfico são sempre 2 eixos. Você tem o eixo Y e o eixo X. Então, quais grandezas aparecem nesse gráfico? Nesse caso, a gente tem a quantidade de calor no eixo X e a temperatura medida no eixo Y. O segundo passo, quais as unidades de medida que estão sendo mostradas ali. Então, a gente tem o calor medido em calorias e a temperatura medida em graus Celsius. Só depois de ter olhado para os eixos, para as grandezas e para as unidades de medida, é que então a gente está preparado para fazer o cálculo. Que nesse caso seria um cálculo de calor sensível, que é uma das equações mais conhecidas em física. Mesmo quem se julga que não sabe muita física, mas lembra de Q igual a mc delta T. Vamos fazer o cálculo então? Olhe na tela. Quando se fala de calor sensível, aquele que provoca variação de temperatura, nós temos Q igual a mc delta T. Nessa questão especificamente, foi pedido para se calcular a constante que caracteriza o material, nesse caso o calor específico. Então seria a quantidade de calor recebida pelo corpo nesse caso, dividido pela massa e pela variação de temperatura. Repare, inclusive, é sempre importante olhar para as unidades de medida, que justifica a unidade de medida que foi pedida no enunciado. Se você tem o calor medido em calorias, a massa medido em gramas e a variação de temperatura medida em graus Celsius. Em termos de valores, o calor específico então seria: o gráfico me mostra o recebimento de 200 calorias. Essa é a quantidade de calor sensível recebido pelo corpo. A massa já tinha sido dita no enunciado, equivalente a 1000 gramas. 1000 gramas. E a variação de temperatura, e aqui é onde você precisa tomar mais cuidado. A temperatura inicial aparece como sendo 5 graus Celsius. E à medida que o corpo vai recebendo calor, essa temperatura vai subindo, chegando ao final a 10 graus Celsius. Logo, se nós temos a temperatura inicial igual a 5 e a temperatura final igual a 10, nós temos uma variação de temperatura correspondente a 5 graus Celsius, que seria a diferença entre as temperaturas. Então, para finalizar o cálculo, o calor específico seria, repara que esse 2 dividido por esse 5 vai dar 0,4. E simplificando esses zeros que aparecem aqui em cima, com esses zeros que estão aqui embaixo, ainda ficaria dividido por 10. O que nos deixaria então com o valor 0,04.
A unidade de medida já estava toda organizadinha, caloria por grama e grau Celsius. Para marcar a resposta correta, então, dessa questão, a gente teria que dizer alternativa A. Agora, para não perder a oportunidade, usar essa questão como pretexto para falar da quantidade de calor trocado. É importante que se lembre que nem sempre, quando o corpo recebe calor, ele vai sofrer variação de temperatura. Receber ou perder calor. Pode acontecer de essa troca de calor entre a substância, entre o corpo e o ambiente, sirva para mudança de fase. Lembra que você pode ter as substâncias no estado sólido, no estado líquido e no estado de vapor. E para que você provoque a mudança de fase, a mudança de estado físico, é necessário a troca de calor. Então, um exemplo clássico, H2O. Você pode ter sólido, é o que a gente chama de gelo, que ao ser aquecido, chega numa determinada temperatura, ele derrete, é quando acontece a fusão do gelo, e aí você vai ter líquido, e você pode continuar aquecendo esse líquido e uma hora ele vai vaporizar. É quando você tem a fervura da água. Isso também acontece numa temperatura específica, dependendo, claro, da pressão. Mas aqui a gente está querendo falar só do caso da temperatura. E o que é que se observa? Quando o gelo está derretendo, durante o processo de derretimento, e aí você imagina um bloco de gelo, e ele não derrete de uma vez, não é gelo e simplesmente vira água. Ele começa a suar, como a gente diz, vai pingando, vai escorrendo, e a massa de gelo vai diminuindo e a massa de água vai aumentando. Então é um processo, demora um tempo. Se a gente pudesse medir a temperatura do gelo durante essa mudança de fase, a gente ia perceber que não tem mudança de temperatura durante a mudança de fase. Então, quando uma substância troca calor com o ambiente, duas coisas podem acontecer, e elas são exclusivas. Ou tem variação de temperatura, ou tem mudança de fase. Nesse caso de variação de temperatura, a gente chama o calor de calor sensível, que foi o que apareceu nessa questão, que é o mc∆T. Porque o próprio gráfico da questão mostrava que o recebimento de calor provocava variação de temperatura. Mas se não houver variação de temperatura, é porque está tendo mudança de fase. E aí, Delfrane, nesse caso, que calor é esse? Aí a gente chama o calor de calor latente. É aquele que, ao ser trocado entre o ambiente e a substância, provoca mudança de fase. E aí a gente vai ter outras questões para falar sobre isso, ok? Fique esperto.